Oi, gente, aqui é o Rodrigo e esse vai ser o primeiro vídeo do Ajuda Analítica, que é um projeto que nem o Ajuda QGT, em que a gente vai tentar ajudar o pessoal que está fazendo Química Analítica Quantitativa 1 e 2, mas principalmente a 2. A gente vai fazer vídeos de resolução de exercícios para tirar as dúvidas e para se preparar para as provas. Hoje eu vou começar a lista de potenciometria. Lembrando que essa é a lista que eu disponibilizei no Drive do PET Apoia. O link dela está aí embaixo. Eu peguei algumas questões da lista que o professor costumava fazer em aula, mas tem algumas questões que eu modifiquei um pouco e uma que eu não coloquei na lista porque era muito complicada e eu não vi ele cobrar isso em prova. Então vamos começar. Número 1. Calcule a força eletromotriz das células abaixo. E aí ele deu a célula da letra A. A força eletromotriz de uma célula é o mesmo que o potencial de redução dessa célula, que é representado pela letra E. Aqui temos a nossa célula e toda célula é dividida em duas partes, chamadas de meias células ou semicélulas. Cada meia célula tem sua própria semi-reação, e a parte instrumental de cada meia célula se chama eletrodo. Uma meia célula vai ser o cátodo, que é onde ocorre a redução, e a outra vai ser o ânodo, que é onde ocorre a oxidação. Se tu esquecer, é só lembrar que o cátodo e a redução começam com consoante, e que o ânodo e a oxidação começam com vogal. É a lei da vogal e da consoante. É um jeito fácil de lembrar. O potencial da nossa célula vai ser dado pelo potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, ou então o potencial de quem está reduzindo menos o potencial de quem está oxidando. Ok, então vamos identificar onde está o nosso cátodo. Normalmente o cátodo está na direita e o ânodo está à esquerda. Se a gente quiser confirmar isso, é só ver que o zinco tinha NOx 0 e agora tem NOx 2+. Então ele oxidou e quem oxida é o ânodo. E o cobre, que estava com NOx mais 2, agora está com 0. Então ele reduziu e quem reduz é cátodo. Como aqui eles estão com a concentração de 1 mol por litro e o exercício não falou nada de temperatura, dá para considerar que está nas condições padrão. Então é só pegar o valor tabelado de cada semi-reação e pôr na fórmula. Aí a gente vem aqui nessa tabelinha e procura o que a gente quer. É importante falar que essa é uma tabela com potenciais de redução. A gente sempre trabalha com potencial de redução, mesmo que o elemento esteja se oxidando. Por exemplo, o zinco, ele oxidou, foi de 0 para 2+. Então a gente tem que achar a semi-reação que o zinco reduz de 2+ para 0, que é essa aqui. E depois a gente tem que achar a semi-reação que o cobre foi de mais 2 para 0, que é essa outra reação aqui. Note que dependendo da tabela que tu vai usar, tu vai achar mais de um potencial de redução para o mesmo elemento. Por exemplo, essa outra tabela aqui é bem mais completa e tem várias reações. E o cobre aparece 3 vezes nela. Ele apresenta 3 potenciais e a única diferença é a variação do NOx do cobre em cada semi-reação. Então sempre procure o potencial que tu quer com base na variação do NOx do elemento, para não se confundir e pegar o valor de outra reação que não tem nada a ver. Mas vamos voltar para o exercício. Agora que a gente tem esses valores, é só pôr na fórmula e calcular. 0,34 menos o menos 0,76, que vai dar 1,10 volts. E é esse o resultado. Agora a letra B. Mesma coisa. Acha o cátodo e o ânodo. O cátodo é o da direita e o ânodo é o da esquerda. O zinco está oxidando e o chumbo está reduzindo. Então, o potencial da célula vai ser o potencial do chumbo menos o potencial do zinco. Aí a gente vai para a tabelinha. O potencial do zinco a gente já sabe e falta ver o do chumbo, que é esse aqui. Então, voltando para o exercício, o potencial da célula vai ser menos 0,13 menos o menos 0,76, que vai dar 0,63 volts. E na letra C, temos uma célula com magnésio e zinco. O magnésio está oxidando
e esse vai ser o nosso ânodo, enquanto que o zinco está reduzindo e esse vai ser o nosso cátodo. Agora a gente vai para a tabelinha e acha os valores dos potenciais de zinco e do magnésio. Só que nessa tabela não tem o do magnésio, então a gente vai para outra. E o potencial do magnésio, segundo essa tabela, é menos 2,36. Então a gente volta na conta, coloca os valores e chegamos no resultado final, que é 1,6 volts. Gente, essa primeira questão foi feita toda considerando as condições padrão com as concentrações iguais a 1 molar. Mas nas próximas questões a gente vai ver como calcula o potencial fora dessas condições. Número 2. Calcule o potencial dos seguintes eletrodos. E ele deu a letra A. Então, agora a gente não está trabalhando com uma célula. A gente está trabalhando com um eletrodo, que é uma meia célula, que só tem uma semi-reação. Então a gente não vai usar aquela fórmula do potencial da célula. E como aqui a gente está vendo concentrações diferentes de 1 molar, a gente vai usar a equação de Nernst nesse caso. E a equação de Nernst diz que o potencial do eletrodo vai ser igual ao potencial padrão, aquele que está tabelado, menos 0,0592 sobre N, que é o número de mols de elétrons envolvido na reação, que multiplica log da concentração da espécie reduzida sobre a espécie oxidada, ou o valor de Q da reação de redução. Lembrando que Q é o quociente das concentrações dos produtos sobre os reagentes. Então, tu pega a reação de redução, que normalmente está junto da tabela, e coloca a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Só lembra que não entra metal sólido nem líquidos nessa equação, só substâncias dissolvidas em meio aquoso ou gases. Por exemplo, a espécie reduzida seria a prata metálica, só que como ela é um sólido, não entra na equação, e fica só o número 1 na parte de cima e a concentração da prata na parte de baixo. Então vamos preencher a fórmula. A reação de redução da prata é essa. Ela ganhou um elétron, então o N vai ser igual a 1, e o seu potencial de redução é mais 0,8 volts. Então, o potencial do eletrodo vai ser 0,8 menos 0,0592 sobre 1, porque a reação só tem um elétron, vezes log de 1 sobre a concentração de prata oxidada, que é 0,015 molar. E fazendo toda essa conta, chegamos em 0,692 volts. Ah, mas na questão a prata sólida aparece primeiro e depois aparece a oxidada. Então ela não está oxidando? E se ela está oxidando, então o potencial dela não deveria ser negativo? E a resposta é não. Aqui ela é um eletrodo isolado e o valor dele é 0,692. Não dá para saber se ela está realmente oxidando ou reduzindo, sem que a gente coloque outro eletrodo para fechar a célula completa, como na questão anterior. Sozinho, o eletrodo não é nada. Ele precisa estar dentro de uma célula para a gente saber se ele reduz, aí com potencial positivo, ou se ele oxida, aí com potencial negativo. Letra B. Agora a gente tem esse eletrodo com uma baita reação envolvendo esses íons. Então a gente começa indo para a tabela procurar a semi-reação que tem exatamente esses íons. E a reação é essa aqui. Então, o potencial padrão é 1,33, o número de elétrons envolvidos na reação é 6, e por fim, o Q da reação, que é a concentração do produto crômio 3 elevado ao quadrado sobre a concentração dos reagentes de cromato e H+, e o H+ elevado na 14ª potência. E a água não entra porque é um líquido. E fazendo toda essa conta, a gente chega em 1,073 volts. E letra C. É a mesma coisa, só que mais fácil. A gente tem que achar a semi-reação do ferro 2+, e 3+, que é essa aqui, com um único elétron variando e com potencial de 0,77 volts. Então, o potencial do eletrodo vai ser 0,77 menos 0,0592 sobre 1 vezes log das concentrações.
E aqui, como as duas espécies são dissolvidas na água, então as duas entram na equação. Então, a concentração da reduzida sobre a concentração da oxidada, que vai ser 0,05 sobre 0,002. E fazendo toda essa conta, chegamos no resultado de 0,687 volts. E por fim, número 3. Calcule a força eletromotriz das seguintes células. E a letra A? Tu pode ver que a questão número 3 é igual à questão número 1, com a diferença de que agora a gente não está trabalhando nas condições padrão, porque o zinco está com a concentração diferente de 1 molar. Então, a gente vai ter que calcular o potencial da célula fazendo o que a gente fez na questão 2, calculando o potencial do eletrodo e depois calculando o potencial da célula. Então, o potencial da célula vai ser igual ao potencial do cátodo menos o do ânodo. O ânodo é o da esquerda e o cátodo é o da direita. Mas veja que o cátodo está nas condições padrão, porque ele está na concentração de 1 molar. Então a gente não precisa usar a equação de Nernst neste caso, porque o potencial dele vai ser o potencial padrão do cobre, que a gente já tinha visto antes, que é 0,34. Como o zinco está numa concentração diferente de 1 molar, o potencial do eletrodo do zinco vai ser dado pela equação de Nernst. Então fica, potencial do eletrodo do zinco vai ser o potencial padrão do zinco, que é menos 0,76 menos 0,0592 sobre 2 vezes log de 1 sobre a concentração de zinco 2+, que é 0,5. Aí, fazendo essa conta, a gente descobre que o potencial do ânodo vai ser 0,77 volts. Então, o potencial dessa célula fica 0,34 menos o menos 0,77 volts, que vai dar aproximadamente 1,11 volts. Na lista de exercício que o professor usava, que é a mesma lista que ele usa desde 2018, o gabarito está como 1,137 volts. Só que eu não sei como chega nesse número. Eu refiz o exercício várias vezes e para mim está claro que a resposta é 1,11 volts. Então não sei se foi erro de digitação, se o gabarito está errado, ou se de repente fui eu que deixei passar algum detalhe e não vi, mas a princípio o resultado é 1,11 volts. Letra B. Agora a gente tem uma célula, só que um dos eletrodos é o eletrodo padrão de hidrogênio, que é o nosso eletrodo de referência. E aqui eu vou dar uma dica. Todo eletrodo de referência é para ser representado no lado esquerdo da representação de células, como o ânodo. E o cálculo do potencial da célula vai ser o potencial do eletrodo indicador, que não é o de referência, menos o potencial do eletrodo de referência, que normalmente já vem tabelado, ou com valor já indicado. Então, o potencial do eletrodo padrão de hidrogênio vai ser 0 volts. E o eletrodo de zinco, que é o nosso eletrodo indicador, vai ser dado pela equação de Nernst, porque ele não tem uma concentração igual a 1 molar. Só que a concentração do zinco é a mesma da letra A. E o potencial do zinco na letra A deu menos 0,77. Então, é o potencial que a gente vai usar. Então, o potencial da célula vai ser menos 0,77 menos 0, que vai dar menos 0,77. E é esse o resultado. Então é isso, gente. Espero ter ajudado com o conteúdo. Logo, logo vão sair os próximos vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer problema com a resolução dos exercícios, podem entrar em contato. Chama ali no Instagram do PET ou nas redes sociais que eu vou tentar ajudar vocês. E até a próxima.